Ao Senhor. Aleluia. E nós vamos prosseguir cantando louvores ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 442. 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Ó, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Amém, glória a Deus. Quero convidar aqui o irmão Hélio para fazer uma leitura bíblica. O senhor pode, irmão Hélio? Agora? Então, por favor, venha fazer uma leitura aqui. O irmão Hélio sempre está viajando aí pelas estradas mais do Paraná, né? Ele é motorista de ônibus e é sempre bom ter o nosso irmão aqui também. Amém. Pode fazer uma leitura. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, meus irmãos. É prazer, né, irmão? Estar na casa do Senhor é a maior alegria nossa, que nós podemos estar aqui presente adorando ao Senhor. Nós estamos em pouco aqui, mas Deus aqui se faz presente, né? Porque diz que onde tem 2 ou 3 no nome dele, ele está. Então vamos glorificar o nome dele, tá, irmão? Vamos ler aqui Mateus capítulo 23, irmão. Alguns versículos só aqui, só para a gente agradecer a Deus pelo... Vamos ler do versículo 1 aqui, até mais ou menos, até o 9, tá? Amém, irmãos? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam.
pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Amém, irmãos? Então, nós temos um Deus que aqui se faz presente e está conosco, tá, irmão? Nesta noite, isso é uma alegria muito grande. Não vamos se entristecer, não. Quem está aqui é porque adora o Senhor mesmo, vem para glorificar a Deus. E vai levar o que Deus tem preparado. Porque Deus fala comigo, fala com todos nós. Eu já saí de casa pedindo a Deus para Deus falar comigo. E quero que tu falar com todos nós nesta noite. Aqueles que estão aqui é porque necessita da graça de Deus, né? Então, vamos agradecer a eles. Vamos orar então, né? Agradecer a Deus por esse momento, porque só Ele tem a graça para nós. Senhor, meu Deus, estamos aqui reunidos nesta noite, Pai. Estamos em pouco, mas o Senhor disse na Tua palavra, onde está 2 ou 3 no Teu nome, o Senhor está aqui presente. E eu creio na Tua palavra, Pai. Agora o Senhor vai usar também, Pai, como sempre tem usado o Teu servo, o pastor Nilson, aqui para trazer a palavra de ensinamento, Pai, ao qual nos fortalece cada vez mais com a palavra. É uma palavra, como diz, Pai, que nós temos que observar e pôr na prática, Pai. Fazermos tudo conforme o que agrada ao Senhor, Pai. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui para aprender mais e mais da Tua palavra, Pai. Essa é a minha oração e peço, Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós, aqueles que não puderam vir também, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor conheça a necessidade de cada um, Pai. Esta é a minha oração nesta noite, Pai. Eu te agradeço já, amém. Amém. Nós todos somos irmãos, né? Que maravilha. Vou te pedir ao irmão Reginaldo para recolher as ofertas agora, porque nós sabemos, né, meus irmãos, que quando estamos no culto, sempre temos que fazer o trabalho da maneira certa, né? Nunca olharmos pequeno número ou fazermos de outra maneira, né? E nós cantamos aí o hino Breve no céu, Jesus há de aparecer. Ele vai voltar mesmo e nós estamos aguardando essa volta de Jesus. Vamos cantar o hino de número 400, enquanto o servo do Senhor recolhe. Nós já oramos, depois nós também oramos consagrando essas ofertas. Vamos cantar o número 400, né? Aí o irmão Reginaldo só recolhe, deixa lá que depois eu preencho, tá? Depois eu preencho direitinho. Hino de número 400, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação,
Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Maravilha, sempre venceremos por Jesus. Aleluia. Meus irmãos amados, nós estamos aqui todas as terças-feiras com esse propósito de estudar as Sagradas Escrituras, ou melhor até, né? Além de estudar, observar, porque o Senhor Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque são elas que testificam de mim. E nós não podemos realmente cometer esse erro, deixar de observar as Escrituras. As Escrituras, elas são realmente inerrantes e elas são proveitosas. Toda a Escritura inspirada por Deus é proveitosa para ensinar, para corrigir, para orientar, para realmente tirar a nossa mente de dúvidas, nosso coração de dúvidas, né? E nós não podemos, vamos dizer assim, ficar em dúvida com qualquer assunto. Nós estamos estudando as promessas de Deus. Hoje eu quero tomar um texto, um versículo apenas, do Salmo 34, versículo de número 8. Salmo 34, versículo número 8. Nós vamos falar hoje aqui um assunto bem simples, simples mesmo, mas muito proveitoso, que é a bondade de Deus, a bondade de Deus. E esse salmo, ele fala sobre esse assunto, né? E no versículo 8 eu quero apenas ficar aqui, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Há uma outra versão que diz: provem e vejam como o Senhor é bom. E diz ainda: feliz o homem que nele se refugia. Feliz o homem que nele confia, feliz o homem que nele confia, são as versões, né? E nós temos essas versões como sendo alterações, digamos assim, de palavras, mas que dão o mesmo sentido, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Há uma outra versão que diz: como é feliz o homem que nele se abriga, que nele confia, que nele se refugia, que nele se abriga. São todos sinônimos, né, que dão o mesmo sentido, porque a palavra de Deus, ela realmente é escrita num sentido para ser bem amplo mesmo, né? E as versões, o que elas fazem? Elas procuram amplificar esses sentidos. O que vale aqui é nós entendermos a promessa de que nós devemos experimentar a bondade de Deus, que nós devemos provar a vontade de Deus, que nós devemos saborear a vontade de Deus. E o saborear vem da palavra saber. Sabor e saber está no mesmo sentido, né? Então, nós vamos estudar hoje essa promessa de experimentar a bondade de Deus. Portanto, vamos dar início ao estudo baseado nesse versículo 8 do Salmo 34 sobre a bondade de Deus. Deus é bom. Até é interessante nós repetirmos essa expressão, né? Diga assim comigo: Deus é bom. Vamos lá? Deus
é bom. Aleluia. É, aleluia. Isso me faz lembrar uma história que uma vez eu contei, lá na igreja do Conjunto Requião, que havia um súdito que dizia sempre para o rei: Deus é bom, Deus é bom. Diz que um dia eles saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei. E ele perdeu o dedo mínimo, pequeno, né? E aquele súdito viu aquilo e falou: Deus é bom. E o rei ficou muito zangado, e mandou prender aquele homem. E ele ficou encarcerado lá no cárcere do rei, porque ele tinha falado que Deus era bom, e ele tinha perdido o dedo. Aí ele saiu numa outra caça, e o rei foi capturado. Diz que era um rei africano, e os senhores sabem que lá na África eles praticam aquela prática de comer as pessoas. Isso se chama povos antropófagos. E quando capturaram esse rei, eles iam então cortar, comer, porque era assim que eles fazem. Eles imaginam que ele comendo o outro rei, eles se tornam poderosos porque eles estão comendo o poder daquele rei. Mas quando eles iam para comer o rei, viram que ele faltava um dedo. E aí então tinha uma lei entre aqueles povos nativos, que quando eles capturassem uma pessoa e fossem comer aquela pessoa, eles não podiam comer a pessoa se faltasse algum membro do corpo. E eles não comeram, então, o rei, porque ele faltava um dos seus dedos ali. E o rei foi solto e chegou ao súdito e disse-lhe: é verdade, Deus é bom. Mas, se Deus é bom, por que eu te mandei você na prisão? Por que você está preso? Ele respondeu assim: é porque se eu tivesse solto, eles teriam comido eu. Então Deus é bom, Deus é bom. Mesmo que aconteça todos os problemas, todas as coisas está escrito que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Deus é bom, meus irmãos. E isso aqui é uma promessa que nós temos lido. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele refugia, que nele se esconde, que nele se encontra abrigado. A bondade de Deus, nós sabemos que é um dos atributos de Deus. O que é os atributos de Deus? Quando você fala assim para uma pessoa: fulano é zangado, fulano é nervoso, fulano... Então você está fazendo uma atribuição, você está atribuindo ele aquilo. Deus não tem como você dizer que ele não é bom. É um dos atributos. Você chama de Deus de bondoso Deus, glorioso Deus, santo Deus, verdadeiro Deus. Então, a coleção de todos os atributos de Deus se chama glória. Quando você diz glória a Deus, é porque você está reconhecendo que Ele te sustenta, você está reconhecendo que Ele é bom, você está reconhecendo que Ele é a verdade, você está reconhecendo que Ele é o caminho, você está reconhecendo tudo. Então, glória é todos os atributos colecionados, congregados, ajuntados. Então, Ele é bom e esse é um dos atributos dEle. Ele é bom em si mesmo e nós devemos entender isso. Ele não é bom porque ele deseja ser bom. Ele não é bom porque ele procura ser bom. Eu posso procurar ser bom. Hoje eu vou ser um pouquinho melhor com a minha esposa, hoje eu vou ser um pouquinho melhor com minhas filhas, hoje eu vou ser um pouquinho mais bonzinho com os irmãos. Isso por quê? Porque a gente procura. Deus não procura ser bom.
Ele é bom em si mesmo, a natureza dele é bom. O que é a natureza? A natureza do cachorro é latir, a natureza do gato é miar. Por quê? Porque cada animal ele tem uma natureza. Não vai se ver um gato latindo, um cachorro miando, porque não é próprio da natureza. Quando você fala assim, Deus é bom porque a natureza dele, então, em si só, ele não se altera, né? Ele não se altera, ele não muda. Está escrito que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, em Deus, em que não há mudança e nem sombra de variação. Ele não muda e não há nele mudança, né? Então ele é bom em si mesmo, ele é bom e ele faz o bem, né? E faz o bem às suas criaturas, e principalmente ele faz o bem ao seu povo, né? Então a bondade de Deus, ela não precisa ser aperfeiçoada, ela não precisa ser melhorada, ela não precisa ser caprichada, né? Como às vezes a gente quer, por exemplo, está fazendo uma comida, agora eu vou caprichar para a comida ficar mais boa, melhor, né? Deus não tem isso. Deus não tem que caprichar em nada. Tudo que ele faz é bom. Então, ele é perfeito. Ele, na sua perfeição, ele se move em generosidade. Na sua perfeição, ele age em generosidade. A bondade dele é vista, então, a todas as criaturas, né? E a bondade divina, ela é tão perfeita que quando você, uma vez eu até já fiz isso, mostrando para minha filha, né? Eu procurei comprar o maior número que eu pudesse, assim, eu fui guardando na geladeira de frutas, fruta, só para me chegar e dizer assim, olha, vocês vão provar cada fruta dessa, né? Elas eram pequenas, para ensinar a bondade de Deus. Porque, como é interessante, que cada fruta tem um sabor e vai modificando, mas nenhuma está assim, super doce, menos doce, a não ser que se foi plantado errado ou alguma coisa assim, né? Mas o sabor da fruta é perfeito. É uma delícia chupar uma melancia, chupar um abacaxi, chupar uma laranja, comer uma jabuticaba. A jabuticaba, quando ela dá aquele estralinho na boca assim, ó, puff, né? É uma delícia, né? O sabor, isso é a bondade de Deus. Tudo que Deus faz é muito bom, é maravilhoso, é perfeito. Cada criação que ele faz é perfeita. Então, a bondade divina, ela está estreitamente relacionada à perfeição divina, ao amor divino, à misericórdia divina, né? E a bondade é esse atributo de Deus. No Antigo Testamento, irmãos, essa palavra bondade ou bom é rensen, isso mesmo, né? Ele tem a ver com uma relação de compaixão. Deus é compassivo, é bondoso. Deus ele não se agrada do mal. Não se agrada do mal. Vamos olhar alguns textos, queridos. Vamos primeiro lá para Êxodo. Êxodo capítulo 34, versículo 6. É bom nós olharmos com muita tranquilidade. Êxodo 34, versículo 6 diz assim: E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Olha isso, né? Deus compassivo e misericordioso, né? Ele poderia destruir o povo, porque o povo andava de uma forma tão rebelde. E a bondade do Senhor aqui, irmãos, é mostrada por esses atributos aqui: compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Versículo 7 diz que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Se tem uma coisa que mostra a maldade do homem, é quando alguém erra com a gente.
falhou com a gente já fica zangado. E o ser humano é difícil de perdoar. O ser humano não perdoa assim tão fácil, não. Eu já vi crente na igreja sofrer com outro crente porque fez um determinado erro. Aí tem aquelas disciplinas, e aí a pessoa, mesmo passando a disciplina, chegou para mim, disse: a pessoa não tinha que ficar na igreja. Eu falei: meu Deus, que maldade, por que não pode ficar? Né? Então, meus queridos, o ser humano não é misericordioso. O ser humano não é, por natureza, bondoso. Por natureza, nós somos mal. E eu vou mostrar isso para vocês. Lucas, obrigado, filho. Lucas capítulo 11. Vamos abrir Lucas 11. É um texto muito interessante para se ler. Por quê? Porque tem que ser muito observado isso aí sobre o ser humano. Lucas capítulo 11, nós encontramos no versículo 9, dizendo assim: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, dará uma cobra? Ou pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem o quê? Se vocês sendo o quê? Maus. Se nós, sendo mal, o filho pediu um pão, você nunca vai dar uma pedra. Se nós, sendo mal, se o teu filho pedir, me dá um copo d'água, você vai lá e pega um monte de terra do chão e dá um copo de terra para ele? Não. Se nós, sendo mal, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Você pode pedir, essa é a promessa nessa noite. Você pode pedir, irmãos. E outra, a gente tem que pedir de verdade. Pedir de verdade. Senhor, o que você quer? Apresenta para o Senhor. Diga o que você quer. Eu já ensinei aqui isso. Estou repetindo. Se você quiser pedir até mais dias de vida, se você quiser pedir, tudo você pode pedir em nome de Jesus, para que o vosso gozo seja completo. E ele não disse que é pedir assim pouquinho, ele disse, buscai, buscai, batei, batei, quer dizer, faça com insistência. O segredo da resposta é a insistência, é a permanência, é você ficar ali, batendo, batendo, Senhor, 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 Senhor. Se nós, sendo mal, damos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus. Então, a bondade de Deus, ela tem que ser classificada, irmãos. Existe uma bondade geral e uma bondade específica, né? A bondade geral, irmãos, ela se aplica a toda criatura. Deus faz chover em todo lugar, para os bons e os maus. Para a gente ruim, tem a roça lá do gente ruim, vai chover lá. E tem a roça do bonzinho, vai chover lá também. E lá em Mateus capítulo 5 diz isso, né? 5:45 de Mateus, se não me engano, é esse versículo, né? Que ele faz chover, né? Sobre os justos e injustos. É isso mesmo. Deus faz chover em todo lugar. Pode ler aí, e você vai perceber
que está escrito, né, 5:45, para que vocês venham a ser filho de Deus, de seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Então, essa é a bondade geral. A bondade geral é assim. Pode sair na rua aí, todo mundo está com a roupinha. Por quê? Houve plantação de algodão, colheita, houve lá o bichinho da seda que trabalhou e produziu, né? Tudo, Deus é bom. As pessoas ficam pensando que é o homem que é bom. Não, o homem, se for possível, eles cobram mais caro, se for possível. Deus não. Deus, ele dá ali, de graça, abençoa todos, né? Você vai ali na feira, olha, meu Deus, está cheio de coisas boas. Tudo foi Deus que deu. O homem plantou, mas ele só plantou. A Bíblia diz, um é o que planta, outro é o que colhe. Mas é Deus que dá a vida e o crescimento, né? Deus que dá a vida. Deus é bom. E nunca faltou na terra sementeira. Quantos feijão o ser humano já comeu? E não acabou. Deus é tão bom, não acaba, irmãos. Não acaba, né? Essa é a bondade de Deus. Ele faz a sua... Então, essa bondade, ela é geral. Salmo 145, versículo 15, também nos mostra isso. Salmo 145, né, versículo 15, nos mostra essa bondade amplificada, vamos dizer assim, ampliada, né? Salmo 145, versículo de número 15 e 16, diz assim: os olhos de Deus, os olhos de todos estão, melhor, 15, né? Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás os alimentos no devido tempo. Abre a tua mão e satisfaz o desejo de todos os seres vivos. Olha só, satisfaz o desejo, né? Quem foi que deu a terra para o homem extrair o minério para produzir o carro, produzir... O Brasil, por exemplo, tem um subsolo tão rico que produz até nióbio. Você sabia que 95% do nióbio do mundo é saído do Brasil e que a NASA, de maneira alguma, construiria foguete e esse satélite espacial que estão aí girando aí na Terra, fazendo órbita na Terra, eles são tudo produzido por nióbio do Brasil. O Brasil, ele entrega essa riqueza na mão dos canadenses, porque eles têm o espaço lá para explorar esse tesouro. Mas Deus abençoou muito o Brasil. O Brasil é um país, irmão, que muitas vezes o homem sendo mau, há tanta corrupção, há tanta maldade no coração do homem. Mas o Brasil é um país muito rico, rico no seu subsolo, nos seus minérios, jazigos de minério. Deus, ele satisfaz o coração do homem, né? Hoje aí, você vai ali, passa aquela rua ali, tem a Toyota, passa do outro lado, tem a Hyundai, passa do outro lado, tem a Honda, tudo está cheio de veículo. Vai ali, mais para frente, tem a Kia Motors, né? Ali um pouquinho mais para frente tem a Somaco, né? Vendendo Volks. Está aí cheio de veículo rodando, borracha, né? Toda a borracha desses pneus que roda aí, ó, é produzido, extraído também do nosso Brasil. Me fugiu o nome da árvore agora que produz a borracha. Seringueira, né? Tudo, olha, tudo que Deus, ele é bom. Isso aí é a bondade geral de Deus. Diz aí o texto que ele satisfaz o desejo dos homens, né? Você vai ali, põe combustível. O homem, ele cobra preço caro. Hoje, combustível, essa semana foi 4,22, 4 e pouco, né? Mas está ali. Sempre tem ali um combustível, extraindo do quê? Da terra, o álcool, né? Da cana-de-açúcar, né? Enfim, a bondade de Deus, tudo isso é Deus que deu. Quem deu isso tudo foi Deus. O homem trabalha,
né? Mas o homem, ele tem essa ganância, esse orgulho, essa condição de ser um ser que não é misericordioso, fazem guerra, matam, destrói. Agora, por exemplo, hoje, Donald Trump, né, querendo ali fazer novas sanções para o Irã, né? Sabemos que, ao parecer político, que a gente também nunca sabe as coisas como é realmente, né? Ao parecer político, ele precisa segurar o avanço nuclear do Irã para que ele o quê? Não jogue bomba, porque os iranianos não gostam do israelense, né? Eles querem acabar com Israel. Então, ele, como os Estados Unidos defende também Israel, por quê? Porque os homens são maus, os homens são maus, mas Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus continua abençoando iraniano, muçulmano, árabe, Deus abençoa todo. Olha, qualquer país aí que você puder imaginar, esse país da Coreia do Norte, né, que tem esse ditador, Deus continua sendo bom para eles, abençoando eles. Então, essa é a bondade geral, né? Agora, vamos para a específica, né? Mateus capítulo 6, versículo 26. Vamos falar um pouquinho da bondade específica. Ou seja, tomei até um gole d'água, isso também é muito bom, né? 6:26 de Mateus, está escrito assim. Vou ler do 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com sua própria vida quanto ao que comer, beber, nem com seu próprio corpo quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Agora vai especificamente a palavra. Não tem vocês muito mais valor do que ela? Especificamente, irmãos. Você tem o seu valor. Quanto a senhora custa, irmã Sandra? A senhora sabe quanto a senhora custa? Por mês? A senhora trabalha, né? Claro. Hein, Juliana? Você não tem noção quanto você custa, né? O seu preço é caro, né? Deus sabe quanto cada um de nós custamos, né? Até um dos segredos de viver bem, né? Por exemplo, é você cuidar bem dos seus filhos. E, de alguma forma, a semeadura nos filhos retorna para você. Um dia a gente vai envelhecer, né? Eu vou envelhecer, né? Uns já estão ficando mais velhos, né? E aí a gente pensa que a gente é pesado. Não, não. Deixa eu contar uma história que eu aprendi. Diz que o filho não gostava de fazer serviço para a mãe e nem para o pai. Aí ele começou a anotar numa caderneta assim: por lavar a louça, R$10. Por lavar o carro do papai, R$20. Ele foi fazendo o preço, né? Por lavar a calçada, aí pôs lá R$10 também. Aí foi anotando o servicinho dele, que ele fez naquela semana. Aí chegou, final de semana, falou, tá aqui. Quero cobrar de você o que eu fiz. Aí disse que a mãe olhou, viu o preço dele naquela semana, era coisa ali em torno de R$80, naquela semana teria que pagar. Diz que a mãe olhou assim, virou o papel e disse assim, por limpar o teu cocô, não cobrei nada. Quantas coisas que a mãe fez, né? E o pai fez. Aí quando ele olhou assim, ele falou, papai, mamãe, estamos kit, não precisa fazer mais nada. Então é assim, o ser humano ele quer cobrar sempre, né? A gente se autocobra, né? A gente, nós às vezes não somos nem bom nem para conosco, né?
Mas especificamente, olhando para cada um de nós, o Senhor Jesus diz assim, ó, vocês têm mais valor. Quanto custa o pardal? Os pardal estão aí, ó, desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil, tem pardal. Ali em casa é cheio de pardal, né? E teve um dia que fiquei até meio aborrecido, falei, puxa vida, esses pardal ficam fazendo cocô aqui, né? Falei, se Deus cuida dos passarinhos, não custa nada a gente lavar isso aqui, deixa eles ficar aí, o tanto que eles quiserem. A Bíblia diz aí que ele cuida dos passarinhos. Deus tem esse ofício, cuidar dos passarinhos. E muito mais nós temos mais valor que os passarinhos. Que lindo ensinamento. Louvar a Deus é isso aí, louvar a Deus é isso aí. Deus tem sido bom, generoso, retribua. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, ensinar a pessoa a não ser egoísta, não ser orgulhosa, não ser idólatra, avarenta, Isso é um ensino muito importante. Parabéns, irmã Juliana, pelo ensino. Ainda aqui no versículo 11 do capítulo 7, está escrito assim, no versículo 11 do capítulo 7. Se vocês, sendo mal, eu já li isso aqui, eu li isso aqui. Especificamente, então, nós temos que procurar, irmãos, incentivar a bondade. Incentivar a bondade, O Salmo 37, irmãos, é um salmo que eu considero, assim, ao ler esse salmo, como ele é progressivo, como ele parece uma escada que vai te levando a ter um relacionamento mais forte com Deus. Porque o Salmo 37, ele começa dizendo que você não deve se aborrecer com os homens maus, e nem ter inveja dos perversos, aquelas pessoas ruins, porque tem gente que é tão ruim que ele não dá nada para ninguém, não dá nem um sorriso. Ele é tão ruim que não dá um abraço. O meu pai falava assim, o fulano é tão ruim que não dá nem bom dia. Meu pai não falava bom dia, não dá nem as horas do dia. Não sei o que ele queria dizer muito com as horas do dia, mas não dava nem as horas do dia, que é bom dia, boa tarde, enfim. Diz a Bíblia aí que cedo eles vão murchar, vão secar, quer dizer, vai acabar se confinando na sua maldade. Diz o versículo 3, então é o primeiro degrau, ele diz assim, confie no Senhor e faça o bem. Irmãos, olha, se tem uma coisa que faz bem é fazer o bem. Faz bem fazer o bem. E faz mal fazer o mal. Você já percebeu quando você dá um presente ou oferece alguma coisa para alguém, com teu coração, quem mais ganha é você? Parece que faz bem para a gente. Faz bem fazer o bem. Está escrito em Gálatas, não vos canseis de fazer o bem, que ao seu tempo colheremos. Não canse de fazer o bem. Faz bem fazer o bem. E faz mal fazer o mal. Então ele diz assim, confie no Senhor e faça o bem. E assim você vai ficar tranquilo na terra, você vai desfrutar segurança. Porque se a gente fazer o mal, o que acontece? Parece que o mal também vai nos procurar. Parece que o mal vai nos procurar. Outro degrau que vai crescendo, olha aí no versículo 4, deleita-te no Senhor. Deleita-te, irmãos. Eu gosto muito do deleitar, é assim, se tem uma coisa que eu não gosto, às vezes a gente precisa fazer isso, é comer correndo. Você chega em casa, eu falo assim, olha, gente, o gostoso é comer devagarzinho, sabe?
mastigar. Deleitar, isso aí é você relaxar, tranquilo. É você desfrutar o que você tem. Tem gente que não desfruta nem da cama que tem. Tem gente que não desfruta, não deita numa rede, no final de semana, ao lado do esposo, da esposa. Faz bem, gente. Deus é bom. A gente tem que deleitar nas coisas boas. Deleitar. Deleitar é isso. É você desfrutar. É você provar. Então, o texto da promessa é essa: provai e vede que o Senhor é bom. Ele está dizendo assim: deleita-te no Senhor. Outra coisa que ele vai abrindo aqui, ó, no versículo 5. Então, são 3 palavras já: confie, deleite. Versículo 5, entregue. Entregue o seu caminho, quer dizer, não fique preocupado assim. Entregue o seu caminho. Tenho certeza que o irmão Hélio, quando vai viajar, tem um caminho para ele fazer. Muitas vezes de noite ele está pilotando, são pessoas ali, famílias, pais, mãe, ali ele está levando. Ele entrega aquele caminho, vai tranquilo, né? Deus vai sustentar, vai dirigir, né? É assim, entregar, né, o nosso dia, né? Trabalhar. Eu sei que a irmã Sandra trabalha, às vezes alguém fica aborrecido com eles lá, ela já falou, né? Mas é o teu serviço, né? É o teu trabalho, deleita, né? Descansa, fique tranquilo, faz o que tem que se fazer e fique tranquilo. E aí, desfrute de Deus, né? Que Deus sempre te livre, irmã Sandra, de pessoas ruins no seu caminho. Em nome de Jesus. Eu tenho orado pela irmã, desde aquele dia que a irmã me contou aquilo, para a irmã Josi, enfim, né? Então, essa é a bondade específica para cada um de nós. Deus guarda cada um de nós, irmãos. Deus guarda, né? Olha o Salmo, olha, vamos antes do Salmo, vamos para Provérbios 3 e versículo 33. Olha o que está escrito em Provérbios 3 e 33. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, porém a morada do justo Deus abençoa. Olha, então, geral, quantas casas tem em Maringá? Não sei. Quantos moradores tem lá no seu prédio, irmã Sandra? Quantos apartamentos são lá? 8, né? Só num predinho dela lá, 8 moradores. O Senhor conhece quem é justo e quem é injusto ali, né? Um condomínio aí que tenha, digamos, 200 apartamentos, o Senhor sabe quem são os maus. A Bíblia diz que a casa, a morada do ímpio, ele amaldiçoa, não tem bênção, não vem o bem, não se alegra. Por quê? Porque ele é justo, mas a morada do justo ele abençoa. Onde você vê isso? Essa bondade, essa justiça de Deus? Nas 10 pragas que foram para os egípcios. Não vamos aqui citar todas, vamos lembrar alguma. Praga dos piolhos, das rãs, da água que ao pegar era sangue, né? A praga das trevas, né? Houve trevas, enfim, foram muitas pragas, coceira. Mas a Bíblia diz assim, que na casa dos filhos de Abraão não tinha nada disso. Por quê? Porque Deus faz distinção. Deus sabe aonde é a casa do ímpio. Deus sabe onde é a casa do justo. Nós podemos orar: Senhor, que não venha nenhuma praga na minha casa. Eu acredito, irmãos, que nós podemos orar para Deus nos livrar, por exemplo, de doença, da dengue, do mosquito. Eu oro para minhas filhas, sim, oro. Você pode orar isso. Deus é bom e nos guarda de todo mal. Ele guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Então, essa é a bondade específica, né? Vocês vão olhar um texto agora, Marcos capítulo 10, e vão perceber o quê? Que Jesus falou uma palavra muito interessante
que, segundo Jesus, só Deus é bom. 10 e 18. Porque vocês me chamam bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Deus, irmãos, é moralmente perfeito. É o fundamento bíblico demonstrado na Bíblia essa bondade de Deus. Por que está acontecendo isso? Se você observar, Jesus ele praticava atos de bondade. Olha aí, a partir do versículo de número 13, o que está acontecendo com ele? Pegando as crianças. Quem eram os ruins ali? Os próprios discípulos. Se teve uma coisa que Jesus repreendeu nos discípulos, nunca Jesus repreendeu tantos discípulos, como ele repreendeu aqui os discípulos. Por quê? Estavam trazendo muitas crianças. E se tem uma coisa que mostra que a gente não é bom, é quando aquela criançada fica perto da gente. Meu pai, ele não se mostrava muito bom quando ficava aquela molecada assim. Mas que molecada barulhenta! A gente fica meio ruim assim quando fica... Eu já vi um pastor uma vez, uma criança foi mexer no som, naquele tempo o som era assim, falou, você tira a mão daí, senão eu te dou uma tijolada. Eu falei, Jesus amado. O pastor ficou bravo. Depois aquilo ficou até mal para o pastor, nem vou falar quem é, mas já faz tempo que isso aconteceu. Você tira a mão daí que eu te dou uma tijolada. Eu falei, Jesus amado. E criança, às vezes, mostra que a gente fica meio ruim. E está aí, você vai ver que traziam. Quando Jesus viu isso, que estavam impedindo trazer as crianças para Jesus, ele disse assim, dá até vontade de falar bem mansinho assim, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Olha, a bondade de Jesus. Eles viram a bondade de Jesus. Ele disse assim, olha, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Por quê? Porque criança é obediente, criança é humilde, por menos que seja, criança, ela é submissa. Às vezes é a mal educação que faz ela não ser submissa, mas toda criança é submissa. Toda criança é submissa. E Jesus disse que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança. E aí diz o versículo 16 que ele tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e abençoou. Sabe quem estava vendo isso? Quem estava vendo isso era um jovem rico. E esse jovem rico, então, que é a partir do versículo 17, correu em direção a Jesus e se ajoelhou. E o que ele fala? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Só que esse bom mestre dele aqui, porque Jesus tinha ensinado com bondade, pegar das crianças e tudo. Mas ele estava olhando no sentido de analisar os ensinadores. Olha, esse aí deve ser bom. Aí Jesus disse, olha, você tem que aprender, é de Deus. Não há um que é bom senão Deus. É isso que ele está dizendo. Somente Deus é bom. Aí, ele, sabendo que Deus é bom, e a bondade dele é expressada na Escritura, falou assim, você guarda os mandamentos? Sim, ele disse assim, em outras palavras, eu também sou bom. Não matarás, não adulterarás, não fazer falsos testemunhos, enfim, toda a lei, isso eu guardo desde a minha infância. A Bíblia diz que Jesus olhou para esse mancebo de qualidade, porque ele tinha muitas qualidades, e a Bíblia diz que Jesus olhou o coração dele e disse assim, falta-te uma coisa. Olha só como o homem não é bom. Falou, bom, aí ele ficou ali, esperando o bom mestre falar, que ele chamou que ele era bom mestre. Vai, vende o que tens, dê aos pobres, volta, segue-me e terás um tesouro no céu. Gente,
Será que, às vezes, nós somos assim? Né? Às vezes a gente não dá nenhuma carona para as pessoas. Claro que a gente tem que ficar, vamos dizer assim, ser prudente, né? A Bíblia diz que é para a gente ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Mas às vezes nosso coração ele é enganoso. E falta-nos às vezes uma coisa: ser mais generoso. É isso que Jesus pediu para ele. A Bíblia diz que diante disso, esse mancebo ficou abatido, ele ficou triste e afastou-se de Jesus, porque ele amava as suas riquezas. Ele amava as suas riquezas. Então, existem duas coisas relacionadas a isso. O que eu tenho, eu possuo, ou o que eu tenho me possui? Duas coisas. Por exemplo, eu tenho um carro, eu possuo aquilo ou aquilo me possui? Quando é que uma coisa me possui? Quando, por exemplo, eu não vou na igreja hoje porque eu não vou tirar meu carro aqui. Quer dizer, aquilo está te possuindo, aquilo está te dominando. O carro foi feito justamente para você sair na chuva mesmo, para você sujar ele mesmo. Mas às vezes o coração do homem está tanto na riqueza que ele até idolatra. É muito fácil idolatrar as coisas assim, né? Então, nós temos que ver, meu coração está onde? Jesus, então, dividiu, ou a Deus, ou as riquezas, ou a Cristo, ou a Mamon. É muito interessante nós observarmos isso, porque Deus, ele é moralmente bom. E quando uma coisa te desmoraliza, eu achei muito curioso, porque eu vou falar uma coisa aqui, irmão, que não é para minha glória nem para, né, a mãe contou do filho, né? Essas minhas filhas aí, nós sempre ensinamos ela que pessoas têm mais valor que coisas. Pessoas têm mais valor que coisas, né? Quando a minha filha, nós tínhamos feito uma promessa, né? Enfim, que ela entrasse na faculdade, ela ia ter um carro zero, né? Então nós íamos nos preparando já há muito tempo, né? E quando a Emily entrou na faculdade, ela ganhou um C3 aqui da Citroën, né? Foi o primeiro carrinho dela. E eu acho que Deus fez uma coisa, eu acho. Não foi para ela, foi para mim, porque eu dei com tanto amor para ela. Só que como a gente ensina, a gente vive. Não põe o coração nas coisas. Quando de repente uma mulher entrou na preferencial dela, e era uma preferencial importante, não era uma ruinha morta, não, era uma ruinha movimentada, que é a Arlindo Planas, né? Muito movimentada. A mulher entrou, o carro da mulher era um carro desse chinês aí, Chery. Mas, irmãos, pensa no estrago. Plom, aí deu perca total, estourou os airbags, aquele carrinho que eu escolhi, ainda escolhi umas pecinhas diferentes, né? Retrovisor prateado, puxador prateado, era um branquinho C3, né? Aí ela ligou: pai, você precisa vir aqui. O que está acontecendo, minha filha? Não, pai, vem aqui. Já desconfiei. Peguei minha motinha e fui. Quando cheguei lá, só vi o estrago. Mas o que eu achei impressionante não foi isso. O que me impressionou, sei que a minha filha faz medicina, sei que ela é ensinada, educada ao valor humano, a dar valor às pessoas. Ela estava ajudando a mulher, né, no outro carro, porque a mulher tinha sofrido algumas escoriações, né? Ela estava ajudando, nem olhou para o carro dela, não estava nem aí com o carro dela, é certo, tinha seguro, tudo, né? Enfim, mas ela não estava nem aí. Quando o trânsito chegou, o policial do trânsito fez o atendimento, ela prestou atendimento, depois aí o soldado
acho que era até um sargento, não sei, ele tinha alguma divisa, ela não me lembra agora. Ele falou assim, essa tua filha é do outro planeta? Eu falei, não, ela é aqui da Terra mesmo. Né? Ele falou, eu nunca vi. Ela é adolescente, ele não tinha entendido a idade dela, né? Porque eu tinha pensado que ela era 18 anos, não é, né? Tinha na época 19 para 20 anos. Né? Aí ele falou, olha, essa tua filha merece um prêmio. Equilibrada, serena, cuidou da mulher, ela não está nem prestando atenção. Como é que chama quando eles vão fazer os BO? Todas as ocorrências, quando acontece com jovem, ou eles estão embriagados, e xingam, ficam no telefone falando. Tua filha só pegou o telefone para ligar para o senhor, não falou nada, aí eu glorifiquei a Deus, sabe? Porque assim, irmãos, a gente não tem de colocar o coração nos bens. Não tem de colocar o coração. Nosso coração é do Senhor. Nosso coração é de Jesus. Ele é bom. Ele tem. Se você sofre um problema hoje, irmãos, é um meio de livramento. Deus vai te levar para um lugar melhor. Deus vai te abençoar. Nós oramos pela mulher, orei pelo homem, orei, o marido dela depois chegou, estava totalmente errada a mulher, pois eles ficaram até assim confusos, ainda mais que eles aí queriam saber de que religião nós éramos, porque eles se incomodam com que religião nós éramos, né? E eu não queria contar, né? Eu falei, não, a gente ama Jesus, tal. E eu percebi primeiro que eles eram adventistas, né? Aí, quando eu falei que era da Assembleia de Deus, ele faltou querer tirar meu sangue para saber se era verdadeiro, porque eles não acreditam muito em crente da Assembleia de Deus às vezes, né? Porque eles são legalistas, né? A gente sabe, adventista. Mas ele falou, rapaz, você é um assembleiano diferente, hein, rapaz? Eu falei assim, olha, eu não sou assembleiano, eu sou de Jesus Cristo. Assembleia de Deus é o lugar onde eu congrego, eu vou, mas eu amo é Jesus Cristo, né? E, na verdade, o que acontece? Nós, irmãos, em situações em que você se vê aí, muitas vezes, digamos assim, para te oprimir, não fique zangado, não xingue, não fique nervoso, mantenha-se como uma pessoa boa. Bom aqui, irmãos, vamos para João 10. O que é bom? Vamos explicar isso aí, o que é bom? Bom, irmãos, é um sentido ético. A palavra bom está ligada à ética, tá? A palavra bom, né? João 10, o Senhor Jesus fala que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, versículo 11, dá a sua vida pelas ovelhas. Aí ele fala de quem? Daqueles que são pastores só pelo dinheiro. Só pelo dinheiro. Esse é o grande erro, irmãos. Olha, o que é o bom pastor? Aquele que permanece bom, mesmo na situação difícil. Aí alguém olha assim, poxa, 5 irmãos na igreja? Não vou dar um ensino, não. Não! Pode ter um. Ética é isso, ser bom é isso, é você permanecer sendo bom, mesmo que aquilo... Tem gente que só é um bom pregador de multidão. Por quê? Porque ele sabe que vai dar retorno. Jesus disse assim, ó, eu sou um bom pastor. O bom pastor, irmão, ele escolhe a melhor comida, o melhor pasto para as ovelhas. O que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí o que diz depois? Deitar-me faz em pasto seco? Não. Deitar-me faz num, como é que diz, aquele comida que dá para os animais que está no coxo? Como é que é? Tinha um nome, aquilo. Alfafa. Né? Alfafa. É igual, faz muito tempo que eu não lembro essa palavra. Né? Alfafa. Alguém aqui já ouviu falar dessa palavra? Alfafa? Alfafa. Né? Alfafa, o que acontece? É um mato meio seco, que fica ali juntado,
Meu pai ele dava uma aguadinha na alfafa, às vezes jogava até um salzinho assim na alfafa, e o animal comia bem a alfafa. Por quê? Porque ele não tinha como levar o animal para o pasto, né? Então dava alfafa. A alfafa, então, é uma comida guardada. A Bíblia diz que o Senhor, ele faz nos deitar em pastos verdejantes. Sabe o que é deitar em pastos verdejantes? É o que você está fazendo aqui nessa noite. O Senhor é bom, Ele está te alimentando. Comida fresca, comida do céu, comida de Deus. Então, o pastor, né, para ser como segundo o coração de Deus, apacenta o rebanho, dando alimento bom. Dando alimento bom. Né? Então, vamos lá. Esse negócio da bondade de Deus é bom, porque onde origina-se isso? A Bíblia diz assim que Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, ele descansou. E desde o primeiro dia, quando ele começa as suas obras, a Bíblia diz que tudo que ele fazia, depois ele olhava. E diz a Bíblia, e viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Era muito bom. Né? Até o dia 6º. Até que aparece uma nota que não é boa. Deus olha o homem sozinho, porque a solidão é uma das coisas mais ruins que pode se existir. Ninguém gosta de solidão. Ninguém gosta de solidão. E Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom viver isolado. Não é bom viver sem contato. Não é bom viver sem relacionamento. Não é bom viver distante. Hoje nós vivemos uma coisa que não está sendo muito boa, irmão, e está sendo péssimo. As pessoas começaram a usar muito eletrônico, especialmente celular, e elas se isolam. Já está constatado que a taxa de suicídio aumentou muito. Né? Nos Estados Unidos, lançou-se um seriado, já passa em versão brasileira, pela Netflix, né? 13 motivos para uma menina se suicidar. Tem a versão em inglês, eu não consigo a pronúncia em inglês, porque eu não falo inglês. Né? 13 motivos. Aí foi feito, descoberto, foi buscado a se descobrir razões para as pessoas evitar suicídio. Então, aí foi 13 também. Aí o primeiro deles, por que as pessoas se suicidam? Aí foram discutir. A nação inteira dos Estados Unidos, depois desse seriado, foi discutido em fórum, através de juízes e tal, descobriu. Razão número 1 por que as pessoas se suicidam. Falta de fé. Número 2, falta de propósito. Vamos lá. Fé é uma das coisas melhores que nós temos. Vamos para Paulo? Vamos agora. Timóteo. Eu não vou fazer vocês correr, não, mas vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo. É uma das últimas cartas de Paulo. Tá? Lá no último capítulo de 2 Timóteo, no versículo 9, capítulo 4, versículo 9, ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Por quê? Paulo estava sozinho. Solidão é uma das coisas mais ruins que existe. Olha só depois, versículo 10, pois Dema, amando esse mundo, abandonou-me. Eu não sei como Demas amou o mundo, mas ele foi para Tessalônica. Acho que ele pensou assim, esse negócio de ser missionário, de ser obreiro, eu vou curtir minha vida, vou para Tessalônica, vou fazer outras coisas. Hoje tem muita gente abandonando a Bíblia, abandonando a fé, abandonando tudo,
trocando as coisas de Deus por coisas que não são boas. E Paulo fica sozinho. Ele diz assim: só Lucas está comigo. Traz Marcos. Por quê? Note bem, tinha um tal de Alexandre, né? Na nossa condição de entendimento, é um latoeiro, é um funileiro, né? Trabalha com metal. Parece que esse Alexandre não era crente. Parece que ele fez algumas acusações contra Paulo, né? Ele disse assim que na minha primeira defesa, olha aí no versículo 16, ninguém apareceu para me apoiar, sozinho, ainda com esse Alexandre. Isso causou muitos mal para Paulo. Mas o que você deve observar? Né? Você deve observar que o apóstolo Paulo, diante de tudo isso, ele vai dizer o quê? Olha agora, volta um pouquinho o versículo 7. Combati o quê? Versículo 7. Bom combate. Então, irmãos, a nossa luta deve ser uma luta boa. O bom combate é você combater com o bem, com as armas do bem. O bom combate. Paulo aqui, ele não está queixando, ele não está dizendo que miséria de vida, estou preso, essa cadeia está fedendo. Ô, Timóteo, quando você vir para cá, traz criolina, traz perfume, porque está tudo fedendo. Ele não fala isso. Ele não fica reclamando, como diz alguém, chorando pitanga, como diz outro, lambendo ferida. Não. Paulo, ele diz assim que o sofrimento que ele sofria, ele tinha prazer, alegria, porque ele estava sofrendo por Cristo. Esse é o bom combate. Hoje tem muita gente perdendo noção do combate bom. Então existe bondade, irmão, para ser desenvolvida, e Deus é bom, e Ele está conosco. Então a bondade, vamos terminar aqui, ela precisa do quê? Ser experimentada. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é que nós devemos experimentar a bondade, irmãos? Vamos lá. Nós temos 5 sentidos: olho, visão, olfato, paladar, audição e tato. Nesse momento, o meu tato, minha percepção através da minha pele, ela sabe quando é calor, como a gente gosta das coisas boas, não é verdade? Está um calor, vai numa sombrinha assim, deixa o vento soprar para você ver que gostoso, irmão. A gente puxar o cabelo assim. Deus é bom. Provar e ver, é isso, você tem que provocar nos seus olhos, por exemplo. Eu fui algumas vezes de avião. É muito maravilhoso voar quando o avião entremeia o mar e as serras. É lindo olhar aquilo, irmãos. Aqui, quando a gente vai para Santa Catarina, que foi o estado que eu mais viajei de avião, foi ali. Eu fui 6 vezes pregar em Blumenau. Agora parece que eles deram uma cansadinha de me chamar, né? Mas eu fui 6 vezes pregar. Quando o avião vai ali, porque ele pousa em Navegantes, né? O aeroporto de Navegantes, para depois você ir de veículo até Blumenau, porque Blumenau não tem aeroporto. Meus irmãos, quando você vê aquela serra, aquilo faz um bem aos olhos da gente. Provar e vede é isso. Ouvido. Gente, eu tenho que colocar aqui, uns tampão de ouvido. Porque tem umas meninadas aqui, uns rapazes nessa esquina, que tem uma música que a música inteira fica fazendo assim. Uou, 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 uou.
Eu falo, gente, eu não sei, tem gente que parece que não tem ouvido. Eu não aguento, tem coisa que não é bom, né? A música inteira é um cachorro latino, né? Eu sei que aí o que acontece? Aí às vezes eu coloco fone de ouvido, coloco uma música bem suave para me ouvir, aí eu fico meditando na palavra. Quando eu venho aqui, com todo respeito, o vizinho tem a liberdade dele, eu não vou lá, né? De jeito nenhum, cumprimento todo dia eles, né, quando vejo, né? Mas quando eu venho aqui, eu deixei até de usar um pouco o gabinete para vir estudar aqui por causa disso, porque tem um carro aqui que fica aqui na frente, né? Mas o ouvido, irmão, a Bíblia diz assim, o ouvido prova as palavras como a língua prova o paladar, né? Olha, é bom a gente falar bem, causar boa impressão na voz, no que você diz, no que você ouve. Então, o ouvido, o olhar, o paladar, né? Então, os 5 sentidos que nós temos. O cheiro. Existe bom cheiro e existe cheiro ruim, né? Bom cheiro. Os perfumistas, que são alquimistas, eles percebem, né? E para se sentir o cheiro, é bom ter até café perto. Você cheira o café, depois você cheira aí, porque existe glândulas, né, que elas se abrem para o cheiro. É bom a gente também entender que tem dia que a gente não está cheirando bem, né? Então existe o bom, existe o ruim. E o sentido, ele está aí para desenvolver isso. Quando diz provar e vede, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, né? Provar e vede que o Senhor é bom. Então, ele está incentivando nós procurarmos e ver que o Senhor é bom. Então, a bondade precisa ser experimentada. E a bondade, ela também precisa ser louvada, né? A Bíblia diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então, Salmo 107, versículo 1, estou correndo agora porque eu quero terminar, né? A bondade do Senhor precisa ser louvada. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como é que você faz isso, né? Render graças ao Senhor. Irmãos, a bondade do Senhor é assim. Quando você vai deitar, quando acorda, quando vê, renda sempre graça. Senhor, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Eu louvo o Senhor porque o Senhor é bom. Cantai ao Senhor porque Ele é bom. Está escrito muito salmo, né? Vamos terminar então agora, meus queridos irmãos, com o Salmo 34. Agora eu termino. Salmo 34. Esse salmo, nós poderíamos dividir ele também, como nós dividimos o Salmo 37, que são salmo dos degraus, salmos em desenvolvimento, né? Opa, estou errando aqui. Estou abrindo Isaías em vez de abrir Salmo. Salmo 34. São cânticos, né? E você vai observar aí Davi, né? Ele convida ao louvor. E ele vai dar alguns pontos para você louvar o Senhor. Versículo 4 é o primeiro ponto, que diz aí: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Então aqui está o primeiro louvor. Acolheu. Irmãos, pensa numa coisa ruim, olha para mim. Rejeição. Eu fui acolhido aqui na Morangueira. Mas se tem uma coisa que é ruim, é ser rejeitado. Meu Deus. A pior ofensa que existe é a rejeição. Então a gente deve louvar, bem dizer ao Senhor, porque estamos numa igreja, essa igreja nos acolheu, essa igreja nos ama, né?
ela nos acolheu. Olha aí, agora, continua. Busquei o Senhor, Ele me acolheu e livrou-me. Outro motivo, os livramentos. Você louva a Deus pelo livramento. Quantos livramentos, irmão? Assaltante. Você louva a Deus pelo acolhimento, louva a Deus pelos livramentos. Olha, aqui vai ter muita coisa nesse salmo. Olha aí, o versículo 5. Olha que lindo. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Ou seja, os que contemplam, eles são iluminados. Quer dizer, outra coisa também, quando eu estou olhando aqui para os irmãos, vocês estão pensando que eu não estou olhando para a fisionomia de vocês estão iluminados aí. O rosto de vocês. Então, na igreja, coisa ruim é alguém chegar na igreja assim. Eu já quero ficar perto, quero contagiar essa pessoa para louvar a Deus, para ter um rosto brilhante. A Bíblia diz que a bênção lá do Números, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. O que é resplandecer o seu rosto? Uma coisa é o rosto não resplandecente. O que é um rosto não resplandecente? Assim, ó. Quer ver a diferença? Resplandecer o rosto é fazer o sorriso aparecer. Então a gente deve louvar a Deus com alegria. Louvar a Deus com alegria. Continua aí, vamos terminar. Versículo 6 diz assim: esse pobre homem clamou e o Senhor ouviu. Outra coisa que você deve louvar a Deus: Deus ouve você. Gente, provar e ver que o Senhor é bom, é isso. Deus está ouvindo cada palavra que você diz em oração, em cada momento. Então, ele diz: clamou esse aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as tribulações. Olha o versículo 7. Agora, você deve louvar a Deus pelo quê? Ele te guarda, diz assim: o anjo do Senhor. Você já louvou a Deus porque o anjo do Senhor acampa ao teu redor? Deus é bom, Ele ainda coloca anjos ao redor da gente. O anjo do Senhor, o sentinela do Senhor, o guarda do Senhor, está acampando, está próximo ao nosso redor, ao redor dos que o temem e os livra. Olha o versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos ao versículo 9 e 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada lhe falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Deus não vai te deixar nunca, não vai te desamparar nunca. Nunca Ele vai deixar você na solidão, porque Ele é bom. Vamos louvar o seu nome? Vamos ficar de pé, agradecermos a Deus, porque Ele é bom. Nós estamos estudando sobre as promessas do Senhor. E nessa noite tem uma promessa. A promessa é essa: prove. Você vai ver se Deus é bom ou não. Você não precisa ficar fechado, não. Ai, Deus é bom, Ele vai me achar que não. Vai provar. Prove. Está desempregado? Deus abre porta. Está sofrendo enfermidade? O Senhor cura. Deus é bom. Deus é bom. E a misericórdia dele são as causas de nós não sermos consumidos. Você recebe essa palavra nessa noite? Amém? Então nós vamos orar ao Senhor. Muito obrigado por vocês também ter paciência de ouvir esse pastor, que preparou essa palavra hoje em nome de Jesus para entregar para a igreja, para nós que estamos reunidos aqui. Amém? Nós vamos terminar com essa oração e depois nós vamos voltar. Quem quiser voltar, eu estou numa campanha esse mês, orar todos os cultos, todos os dias da semana, 45 minutos aqui, das 9h45 até as 10h30. Assim, Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos por esse atributo que lemos e estudamos, a tua bondade, por saber que o homem, por natureza, não é bom, por causa do pecado. O orgulho, o egoísmo,
faz com que o homem tenha o seu coração mau. Mas nós nos convertemos a Ti, Senhor. O Senhor um dia tomou a nossa vida e nos deu o Espírito Santo, que é o bom Espírito do Senhor, é o bom Consolador, que veio em nós habitar, para que nós possamos ter uma vida frutífera de bondade também. Os frutos do Espírito também é bondade. E o Senhor faça com que nós possamos permanecer nessa bondade, para desfrutar o Senhor em cada passo, com os nossos filhos ou filhas, com o esposo ou esposa, com as pessoas que são os nossos vizinhos, o nosso trabalho, que nós provemos a Tua bondade em cada ato. Assim, Senhor, eu levanto a minha mão e abençoo meus irmãos que ouviram essa palavra, para que essa palavra venha frutificar no coração de cada um e que cada um prove a Tua bondade em cada momento da sua vida. Assim, em nome de Jesus, nós terminamos esse culto e eu abençoo o Teu povo no Teu nome, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Amém? Amém.